Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez é uma grande alegria estar ao seu lado nesta manhã de sábado para juntos adorarmos ao Senhor e aprendermos mais sobre Sua Palavra. E hoje nós vamos meditar sobre um tema que talvez você já tenha passado em sua vida, ou quem sabe ainda justamente neste momento você enfrenta esta situação. Eu estou me referindo sobre aquelas angústias, onde você foi pressionado por alguma situação, onde pessoas insistiam para que você resolvesse um problema difícil. Nós iremos entender como agir com equilíbrio nestas circunstâncias, pois a palavra de Deus nos diz em Provérbios 24:10, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força será pequena. Assista a esta mensagem e no final voltamos para orarmos juntos. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Redifim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Irmãos, esta é mais uma história da trajetória do povo de Deus. Este é mais um momento da caminhada do povo de Deus na saída do Egito. Às vezes nós começamos a fazer alguns questionamentos, surgem algumas situações que saem um pouco do controle, e algumas pessoas querem entender o que está acontecendo, querem entender o que está acontecendo, mas este era um momento que o povo de Deus tinha acabado de sair do Egito. Entraram 70 pessoas com a família de José. Depois de 400 anos vivendo escravidão, vivendo opressão, Deus levanta um líder, Moisés, e tem a tarefa, o desafio, a responsabilidade de retirar o povo do Egito e guiá-lo pelo deserto até a terra prometida. Este mesmo povo aqui tinha assistido o Senhor humilhar, destruir todos os deuses egípcios. Este mesmo povo havia testificado 12 pragas que Deus havia enviado sobre o Egito, até que então fosse possível a saída do povo de Deus em caminho à terra prometida. Mas parece que pela situação aqui não foi suficiente todo o milagre, todo o cuidado de Deus diante daquele povo, naquela libertação, naquela saída. Parece que ainda não era suficiente.
No verso 1 aqui nós vimos que a mesma coisa aconteceu. Eles acamparam em Redfim, que era através dos mandamentos do Senhor. O Senhor conduzia cada jornada, cada momento. Redfim significa lugar de descanso. Deus conduziu esse povo. Só que havia um problema ali em Redfim. Havia um problema. Não tinha água para o povo beber. E a Bíblia nos relata por meio desse texto que imediatamente, só de homens eram em torno de 600 mil, mais mulheres, crianças, totalizando 2 milhões de pessoas. Imediatamente eles começam a contender contra Moisés. E a Bíblia nos diz que começam então a murmurar e dizer: não havia sepulcros no Egito para nos matar de sede aqui nesse deserto? A nós, aos nossos filhos, às nossas mulheres, aos nossos gados, né? Começam a murmurar contra Moisés. Moisés se vê pressionado, se vê oprimido por tanta pressão daquele povo. E a Bíblia diz que Moisés então clamou ao Senhor. O Senhor fala com Moisés, diz a ele para sair diante daquele povo e conversar com os anciãos, pegar a vara e tocar a rocha, que Deus enviaria a sua presença e enviaria água que sairia da rocha. A Bíblia diz que Moisés obedece e o milagre acontece. Aqui, irmãos, nós vemos, antes de entrarmos na mensagem, nós vemos um problema, né? Às vezes isso pode acontecer contigo. Deus já pode ter realizado vários milagres na sua vida, vários livramentos na sua casa, na sua história, na sua trajetória. Mas de repente surge uma situação que parece que tem uma necessidade. Havia ali uma necessidade. E o povo então começa a contender. E eu quero então fazer uma pergunta para que você medite no seu coração. Qual é melhor? Atender a sua necessidade ou ter Deus na sua necessidade? Qual é melhor? Ter água no deserto ou ter Deus neste deserto que você está passando? Certamente, irmãos, que nós temos que tomar o cuidado de não inverter as coisas. Esta luta, essa batalha, eu sei que ela te incomoda, eu sei que ela te aflige, porém, Deus está no controle. Nada fugiu do controle de Deus. Existem determinadas situações, existem determinadas circunstâncias que você vai ter que passar. A Bíblia diz aqui no verso de número 1 que eles estavam passando e pararam ali segundo o mandamento do Senhor. Existem determinadas lutas na nossa vida que são laços do inimigo, são situações promovidas e provocadas pelo adversário das nossas almas. Mas existem aquelas que é o próprio Deus que está moldando o seu caráter. É o próprio Deus que está te matriculando na escola do Espírito Santo. É o próprio Deus que está querendo saber o que está no seu coração. Se você vai murmurar, se você vai contender, se você vai reclamar, tudo está no controle de Deus, tudo está no controle do Senhor. Eu quero te dizer que Deus está te conduzindo em meio a essa situação. Deus está te conduzindo. Ele fez uma promessa em Mateus 28:20, ele diz: eis que estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Irmãos, é bom ter Deus na hora da bênção, na hora da vitória, mas melhor ainda é ter Deus no deserto. Ter Deus participando dessa adversidade, essa situação. Eu sempre digo que Deus age como um professor, né?
professor é assim, ele nos ensina, através da palavra, através dos louvores, através dos testemunhos. Mas aí chega o dia da prova. E no dia da prova, às vezes o professor não fala, ele quer esperar, quer saber se você aprendeu, ele quer saber se você absorveu toda lição, toda palavra, para que você vá para um degrau ainda maior, para que você promova um avanço na sua vida. Não murmure, não reclame, não contenda. É melhor ter Deus no deserto do que ter água no deserto, porque Deus é uma fonte inesgotável na sua vida. A fonte inesgotável. Então, não troque o supérfluo pelo essencial. Moisés aqui nos ensina os passos para o milagre. Moisés nos ensina os passos para a sua vitória. Moisés, nesse texto, quando você estiver diante de uma adversidade, ele nos ensina o que fazer. Talvez existem pessoas que estão contendendo contra a sua vida, murmurando, apontando, acusando, perseguindo, falando. Mas Deus tem uma saída para você. E nós vemos aqui a primeira coisa, irmãos, que você precisa fazer. O primeiro passo é: clame ao Senhor. Clame ao Senhor. A Bíblia nos diz no verso de número 4 que Moisés fez, clamou ao Senhor. Clame ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. Tem gente que primeiro age para depois orar, enquanto que o melhor é que você ore para depois agir. Clame ao Senhor, apresente ao Senhor essa situação. Você tem algo para resolver, você tem algo para decidir, você tem algo para falar, tem uma reunião para enfrentar, tem uma emergência para resolver. Apresente ao Senhor, coloque tudo diante dEle, coloque tudo na presença dEle, e Deus vai entrar com providência. A Bíblia nos diz no livro de 2 Crônicas 7,14, gosto muito desse texto. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai mudar a sua situação, mas clame ao Senhor. A oração é a chave do poder, a oração é a chave da vitória. Pastor, mas eu estou falando com uma pessoa lá em casa, eu estou falando com uma pessoa lá no trabalho, e não tem jeito, parece que eu estou falando chinês e ela está falando inglês, a gente não se entende. E eu estou querendo falar que Jesus é bom, e estou querendo falar que assim não, a Bíblia é diferente, e não é dessa maneira, eu não consigo falar. Vou contar um segredinho para você. Se você não consegue falar para a pessoa sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, inverta, irmãos, inverta. Fala da pessoa para Jesus, comece a orar por ela, comece a clamar por ela, comece a apresentá-la em oração diante de Deus, que Deus sonda os corações, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que trabalha. Deus vai trabalhar. Se você tem uma situação difícil, talvez uma situação de necessidade, uma situação de adversidade que está te preocupando, está tirando a sua paz, eu quero te perguntar: você já orou por isso? Você já clamou por isso? Você tem apresentado diante de Deus? Você tem apresentado diante do Pai? Eu sempre digo que a oração é como uma injeção. Para alguns faz efeito instantaneamente, para outros daí alguns dias, para outros daí alguns meses, mas certamente ela vai produzir efeito na sua vida. Então clame ao Senhor, clame ao Senhor. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar.
está indo para a vitória clamando, está diante da adversidade, indo para o Calvário, vai clamando, vai adorando, apresente oração. Eu não sei, fecha a porta do teu quarto, vai lá e clama ao Senhor, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela saúde da sua família. Clame ao Senhor, orai sem cessar, e eu tenho certeza que Deus vai responder, porque a Bíblia nos diz em Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Eu sempre digo que Deus fala conosco de várias maneiras, através do louvor, da palavra, do testemunho. Deus fala de várias maneiras, mas para falar com Ele só existe uma maneira: clamor, oração. Você precisa falar com o Senhor. Então, irmãos, diante de uma adversidade, diante de uma luta, primeira coisa, não vai falar para depois orar, não vai ofender para depois orar, não vai reclamar para depois orar. Ore, que Deus vai dar sabedoria para você falar. Ore, que Deus vai dar sabedoria para você agir. Ore, que Deus vai te dar estratégia. Talvez você está pensando que é de um jeito, está pensando que é para um caminho. Deus é o Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é o Deus da surpresa. Deus vai te surpreender. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, irmãos. Clame a Ele e Ele vai te anunciar coisas grandes. Primeira coisa, clame ao Senhor. E a Bíblia nos diz que quando Moisés clama, Deus responde. Deus respondeu. A segunda coisa, aí Deus já começa a falar com ele, né? Deus já pega o versículo de número 5, e a Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Clamou, o Senhor respondeu. Comece a clamar, Deus vai falar no seu coração, e Ele vai te orientar o que fazer. E a primeira coisa que Deus fala para Moisés é: passa diante do povo. Ou seja, em outras palavras, sai do meio dessa confusão, sai do meio da contenda. Eu não sei o que está te envolvendo, não sei o que estão falando sobre a sua vida, mas o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer: aquele que está te perseguindo, aquele que está falando, aquele problema, aquela situação, às vezes você no meio do problema não vai conseguir enxergar uma solução. Saia do meio da contenda, saia do meio da confusão, saia da zona de conflito. Talvez já houve muito problema no meio dessa situação. Saia do meio da confusão, do conflito. Aquilo que oprime o seu coração, dê um passo à frente, passa adiante, não retroceda. O Senhor está dizendo: passa, vai para frente, vai para frente. Nós servimos a um Deus que diz na sua palavra em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Não recue, vai para frente, vai para frente. Aquilo que ficou, ficou, aquilo que passou, passou. Se for necessário, irmão, para você sair dessa situação, se humilha, passa até por errado, mas saia do meio da contenda, saia do meio da confusão, se humilha, porque a Bíblia nos diz que os humilhados serão exaltados. Se humilha, saia do meio dessa situação, não retroceda, dê um passo adiante, esqueça o passado, esqueça os problemas, faça como o apóstolo Paulo em Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, uma coisa faço: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Saia do meio da contenda, irmãos. Não fique no meio. Eu não sei se é no lar, eu não sei se é no trabalho, eu não sei nos negócios, eu não sei. Mas Deus sabe. E hoje Ele me trouxe para te dizer: não fica discutindo, não perca mais tempo com isso. Eu sempre digo que, imagine que você pegou um avião. Imagine que você pegou um avião e você decolou o avião. E ali no meio dessa decolagem, você percebeu que tinha um rato roendo a asa do avião. Você tem duas saídas. Às vezes é assim, a sua vida é um avião, mas tem alguma coisa que estão querendo roer ali para derrubar, para atrapalhar. Você tem duas soluções para resolver esse problema do rato. Ou você pousa o avião, desce do avião, perde um tempão e vai lá, tira o rato.
ou você sobe ainda mais esse avião e lá na outra atmosfera, na dimensão celeste, vai esfriar essa conversa, vai esfriar esse problema e o rato vai morrer congelado. Não desça o nível, não desça a mais do que já aconteceu nessa situação. Comece a buscar para cima, comece a clamar. Pastor, mas eu estou no fundo do poço. Você está no fundo do poço? Estou. Quando você está no fundo do poço, não dá mais para ir para o fundo, porque já está no fundo, não dá para ir para a direita, não dá para ir para a esquerda. O único lugar é para cima, o único lugar é para clamar ao Senhor. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, saia do meio da contenda. A Bíblia nos diz em Hebreus 10:38, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Talvez estão te apavorando, estão te amedrontando, mas o Senhor me trouxe para te dizer: avance, porque Deus é contigo e o nome dele vai ser glorificado. Avance. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Fiel é Deus, ainda que sejamos infiéis, Deus é fiel. E a Bíblia nos diz que o Senhor orienta ele, falou: passa do meio desse povo. E ele dá uma outra recomendação, e ele diz assim: toma contigo algum dos anciãos. Toma contigo alguns dos anciãos. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: recorra aos homens de Deus. Sai do meio do conflito daqueles que não têm Deus e recorra aos homens e mulheres de Deus. Comece a buscar pessoas que podem te ajudar. Ah, pastor, mas está tão difícil hoje. Como é que eu vou saber se uma pessoa é de Deus? Como é que eu vou saber? A gente não conhece, só Deus conhece o coração, não tem como saber. Se o conselho que te derem, presta atenção, se o conselho que te derem for para que você pague o mal com o mal, para que você destrua, para que você contende, para que você meta o pé nessa situação, pague o mal com o mal, essa pessoa não é de Deus. Mas se for aquele que te der um conselho de pagar o mal com o bem, e além de te dar esse conselho, ele dizer: pode pôr a sua carga no meu ombro que eu vou te ajudar em oração, pode pôr a sua carga no meu ombro que eu vou te ajudar em campanha, em jejum, eu vou interceder por esta causa, nós vamos clamar juntos, nós vamos buscar juntos. Recorra às pessoas e aos homens e mulheres de Deus. Essa pessoa é de Deus. O Senhor dá uma outra recomendação. Ele fala: ó, passe diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E ele diz: e toma na tua mão a tua vara, com o que feriste o rio e vai. O Senhor está te dizendo. Na época, Moisés ainda não tinha a palavra escrita, a autoridade, a presença de Deus era representada ali. A autoridade de Deus na vida de Moisés era a vara. Ele lançava ela no chão, ela virava uma serpente, pegava novamente, se transformava em vara. Então hoje você tem uma autoridade, você tem a palavra de Deus, é a espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando se apresentar uma situação de adversidade na sua vida, clame ao Senhor, saia do meio da contenda, busque os homens de Deus e medite na palavra, recorra à palavra, busque a palavra que vai te dar uma solução, a palavra vai te dar uma orientação. A Bíblia nos diz em Mateus 24:35 que passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Deus vai te dar uma solução. Eu quero dizer que a realidade muda, a situação muda, mas a palavra, que é a verdade, ela nunca muda. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. O nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo posso naquele que me fortalece. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Medite na palavra, creia na palavra. Em Mateus 8:8, o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas basta uma palavra sua e o meu servo ficará curado.
É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que vai te dar uma orientação. O salmista diz no livro de Salmos 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde a palavra, medite na palavra, Deus vai falar com você na palavra. E a Bíblia nos termina dizendo, nesse texto, o Senhor diz: pega a tua vara e vai. E no verso de número 6 ele diz: eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Você precisa, para vencer as situações adversas, você precisa clamar a Deus. Você precisa sair do meio da contenda. Você precisa buscar os homens de Deus. Você precisa meditar na palavra. Mas sobretudo, você precisa clamar pela presença de Deus na sua vida. Você precisa ter a presença de Deus na sua vida. Os milagres são bons, as bênçãos são bons, mas melhor ainda é a presença do Senhor. É a presença que ofusca o inimigo, é a presença que te dá vitória, é a presença que te dá direção. A Bíblia diz no livro de 1 João 5,18 que aquele que é de Deus, que tem a presença, o diabo não toca. O maligno não toca. É a presença que vai te dar vitória. Você precisa da presença. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9 que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Clame pela presença e Deus vai te surpreender e o nome dEle vai ser glorificado e exaltado na sua vida e na sua casa. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que quando surgir uma luta, a primeira coisa que temos a fazer é clamar a Deus e desta forma pedir a Ele uma resposta. Lembrando que além de orar é preciso também agir e muitas vezes a melhor atitude é sair do meio da confusão e da contenda. Busque também os conselhos das pessoas de Deus, meditando sempre na palavra de Deus, clamando sempre em suas orações pela presença do Espírito Santo, pois será justamente a unção do Espírito Santo que irá te dar a sabedoria necessária para entrar e sair de todos os embaraços e te livrar do mal. Pois a palavra de Deus nos diz no livro de Salmos 105:15: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Você é um ungido de Deus. Portanto, obedeça a palavra e avance, pois nenhum mal vai te tocar. A luta poderá estar próxima a você, mas 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Apenas creia e fique firme. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes quero passar o número do WhatsApp para que você possa nos contar seu testemunho e a sua vitória. Anote também nossa programação para esta semana. Amanhã, domingo, culto da família com pastor Rosival Molina às 19 horas. Quarta-feira, culto das mulheres prudentes. Sexta, escola bíblica às 20 horas e das 22 às 23 horas, campanha de oração. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.